Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar mais uma outra aula de cálculo e o assunto nosso hoje envolve o comportamento de um gráfico quando ele é analisado por uma derivada. A ideia aqui é entender como que se comporta uma função quando você não consegue descrevê-la graficamente por métodos que já são conhecidos, por muitos de vocês, como por exemplo quando eu resolvo uma função de grau 1, que eu sei que o gráfico é uma reta, ou quando eu resolvo, por exemplo, uma equação de segundo grau, que a gente sabe que o comportamento é dado por uma parábola. Inclusive nós conseguimos encontrar pontos onde essa parábola cruza o eixo. No entanto, existem algumas funções que elas apresentam um comportamento que não é possível resolvê-la graficamente por métodos como esses que eu descrevi. Então, uma das saídas interessantes é você fazer o uso de uma derivada para entender como que essa curva se comporta. E aí eu estou falando de funções de categorias mais distintas. Estou mencionando, por exemplo, funções trigonométricas, funções logarítmicas ou outras funções que não apresentam métodos conhecidos como esses. Então, o nosso assunto hoje envolve como que eu vou fazer usufruto dessa ideia para poder entender o comportamento dessas funções. Uma consequência desse nosso estudo é identificar que a natureza da derivada de uma função vai nos dar subsídios para encontrar onde que essa função apresenta um valor máximo ou onde ela concentra um valor mínimo. E com isso nós vamos conseguir aí, desenvolver um método que me permite esboçar o gráfico dessas expressões sem fazer uso de alguns métodos que eu sei que só funcionam para casos específicos. Tá? Então a ideia geral parte do seguinte, o que nos diz f' sobre f. É essa que é o nosso questionamento. Então, o ponto de partida aqui, vamos pensar numa representação gráfica, pensar num gráfico de uma função qualquer, sem fazer menção a alguma representação de algo que você já conheça, apenas um gráfico. Vamos montar um eixo cartesiano, do tipo x e y, e desse eixo cartesiano, vamos descrever uma curva qualquer aqui, digamos que seja dada dessa forma, e vou estabelecer alguns pontos de referência, um ponto A aqui, um ponto B, e digamos que eu tenho um ponto C nessa curva. Bom, quando nós estudamos lá sobre as derivadas, o que a gente sabe é que ela tem duas interpretações, uma algébrica e uma geométrica. A algébrica a gente já conhece, a gente tem trabalhado tanto durante o curso em relação a isso. Exemplo, velocidade é uma representação que envolve uma interpretação algébrica de uma derivada, a taxa de variação de uma grandeza com relação a outra. E a outra interpretação que a gente tem de uma derivada, que nós vamos fazer uso aqui, é a interpretação geométrica, que representa a inclinação de uma reta tangente a uma curva. Pois bem, se eu começar a traçar as retas que são tangentes a essa curva, nos vários pontos, através aqui dessas retas tangentes em preto, o que eu observo é um comportamento que é bastante peculiar e que não vai nos trazer aí algumas informações interessantes. Observa que entre A e B, a inclinação da reta tangente é sempre o que? Positiva. Entre B e C, a inclinação é negativa. E desse ponto, vamos colocar o ponto C aqui para referenciar melhor, colocar aqui no ponto C nesse e o ponto D aqui. Entre B e C, a inclinação é negativa e entre C e D, a inclinação é positiva. Não é coincidência e conseguimos visualizar. Entre A e B, onde a inclinação é positiva, a função é o quê? Crescente. Entre B e C, que a inclinação é negativa, a função é decrescente. E entre C e D, a função é crescente. E um outro aspecto interessante que nós podemos observar é entre B e C aqui, em B e C especificamente. Percebe que nesses dois pontos aqui, eu tracei uma reta tangente e a reta tangente é o que? Horizontal aqui, horizontal aqui. E não é também coincidência. E esse fato é um fato extremamente relevante para nós. Nesses dois pontos,
a inclinação é nula, logo a derivada é zero. Mas visualmente nós observamos que aqui em B nós temos um ponto de Q de máximo, tem um pico nessa curva, e em C nós temos um ponto de mínimo. Ou seja, tem uma relação íntima, uma relação muito direta entre você calcular a derivada de uma função e encontrar os pontos onde ela é zero, identificar que esses pontos podem nos dar uma pista aí sobre os valores máximos e mínimos de uma dada função. Então o primeiro teste que a gente executa aí é um teste que a gente chama de crescente decrescente. Teste crescente decrescente. Então esse teste eles nos diz o seguinte, olha, se eu tiver uma função, se f' de x for positiva em um intervalo que eu vou chamar aqui de i, intervalo i, então f é o quê? Crescente, foi o que a gente viu lá, f é crescente. E o contrário acontece também, se f' de x for negativa, né? Então isso aqui vai implicar que f é decrescente nesse intervalo. É essa a conclusão que a gente tem da análise daquela curva primária. Então o primeiro resultado que para nós é relevante, f' positiva, função crescente, f' negativa, f decrescente. Derivada nula é uma consequência que nós vamos usar, né, num próximo exemplo que a gente, no primeiro exemplo que nós vamos desenvolver aqui. Ou seja, uma pista que nos dá condições de dizer se ali tem um máximo e mínimo. Então vamos lá, vou montar um exemplinho aqui. Esboce, essa que é a ideia que nós vamos aqui executar. Vamos esboçar o gráfico, né? Encontre, vou colocar exemplo 1 aqui. Esboce o gráfico da função, vamos chamar aqui de f igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Então, a ideia aqui é que a gente faça o esboço desse gráfico. Percebe algo interessante. Aqui não dá para usar uma equação de grau 2 para resolver, nem resolver igualando diretamente a zero. Ou seja, não tem um método conhecido, a função de grau 4. Então, o que nós vamos aqui desenvolver é um método baseado nessa primeira representação que nós acabamos de falar, desse teste crescente e decrescente. E a partir dessa observação, nós vamos esboçar a construção desse gráfico. Nós vamos falar aqui de um novo termo que nós vamos aqui nomenclaturar como número crítico, né? Número crítico, vou adiantar, é um ponto, números críticos, vamos colocar no plural, né? Números críticos. Isso aqui vai implicar em pontos onde a derivada da função é igual a zero. Ou seja, são pontos onde f' de x vai ser igual a zero, certo? É o que nós vamos aqui encontrar. Pontos onde f' igual a zero. Esses pontos que nós vamos chamar de críticos são os pontos que vão nos dar a pista aí sobre valores máximos e mínimos dessa curva. Então, nós vamos desenvolver isso aí através de um conjunto de passos para que fique fácil a compreensão nossa do processo. Então, o primeiro passo aí, vamos apagar a função aqui para resolver. Primeiro passo é derivar a função. Então, derivar f. Então, nós vamos derivar f. Então, essa primeira passagem é tranquila, né? Vamos reproduzir a função aqui. F igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Derivada tranquila de funções potência, então a derivada aqui vai dar 12x3 menos 12x2 menos 24x e
aqui no caso a constante é zero. Bom, o segundo passo é encontrar os pontos onde f' é igual a zero, ou seja, f' igual a zero. Significa que eu vou pegar essa mesma função e igualar a zero. 12x3 menos 12x2 menos 24x e vou fazer isso aqui igual a zero. Uma vez que você faz isso, o que é interessante observar é que, se possível, você coloque termos de evidência para tornar o teu caminho, o teu trajeto até a resolução mais fácil. Podemos observar aqui, ó, 12, 12, 24, são todos múltiplos de 12, dá para colocar o 12 em evidência. E aqui x3, x2 e x, a gente consegue colocar o x em evidência. Abro parênteses e aí vou colocar os termos que vão aparecer. 12x3 com 12x é x quadrado, aqui eu retorno menos x e aqui eu retorno menos 2. Igualo isso a zero. Então eu quebrei a minha função aí de grau 3 em duas, uma de grau 2 e uma de grau 1. Isso já vai me indicar uma solução, porque eu quero saber os pontos onde isso aqui é igual a zero. Então uma solução que já é direta me indica que o x, quando isso aqui for zero, só pode ser igual a zero. Então esse zero é um ponto crítico, ou seja, um ponto onde a derivada é zero. Os outros pontos, eles vão sair de onde? Da equação de grau 2. Então daí eu resolvo um processo de Bhaskara, x igual, né? Vamos fazer isso aqui rapidamente, menos com menos mais, 1 mais ou menos, b quadrado, 1 ao quadrado 1, menos 4 com menos mais, 4 vezes 2, 8, e aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. Então daqui, executando a próxima passagem, 1 mais ou menos, 9, cuja raiz é 3, dividido por 2, e aí eu vou abrir para duas respostas. 1 mais 3, 4 por 2, 2. 1 menos 3, menos 2 por 2, menos 1. Então eu tenho este e este como sendo os meus números críticos. É essa a interpretação. Segundo passo, então, é encontrar números críticos. O terceiro passo é montar uma tabela que vai me indicar onde que a minha função vai crescer e decrescer, que envolve aquele teste de concavidade. É aqui que nós vamos agora desenvolver esse método. Então, construir uma tabela. Terceiro passo, né? Construir uma tabela. Construir tabela com os números críticos. É isso, com os números críticos. Então, o caminho aqui ele é bem interessante. Por quê? Vamos voltar para a expressão que eu tenho lá, que nós derivamos, colocamos lá entre parênteses, 12x, x quadrado, menos x, menos 2. Correto? Ao fazer isso daí, nós encontramos os números críticos aqui e executamos o processo. É possível que eu reduza essa expressão? Sim, até porque nós encontramos as raízes. Então, f' igual a 12x, uma raiz que nós encontramos lá foi menos 1, deixa eu só reproduzir mais uma vez aqui, menos b, 1 mais ou menos, 3, 2 vezes 1, 2, então deu 1 mais 3, 4 por 2, 2, e 1 menos 3, menos 2 por 2, menos 1. Então, quebrando aqui em duas funções de primeiro grau, eu tenho que uma solução é x menos 2 e a outra solução é x igual a menos 1 ou x mais 1. Ok, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou montar agora, na verdade, um intervalo que indique onde que essa função vai apresentar mudança de sinal. Então eu sei que eu tenho a minha derivada constituída dentro desses três resultados aqui. E aí é que começa a montagem da minha tabela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou construir uma série de colunas, onde a primeira coluna está associada ao intervalo, onde essa função vai crescer e decrescer. E em cada coluna eu vou colocando uma função constituinte da derivada. E daí eu tenho uma função 12x, tenho uma outra aqui que é o x menos 2,
tenho x mais 1. Daqui eu vou ter o sinal de f' e a conclusão. A conclusão vai me dar acerca do que o resultado do teste vai indicar. E aí o que eu faço? Coloco todas as funções que eu já fiz aqui e vou nomenclaturar os intervalos com base nas soluções que eu tenho. Então eu tenho que um número crítico é 0, um outro número crítico é o 2 e o outro número crítico é o x igual a menos 1. Então, contando no eixo cartesiano, da esquerda para a direita, com origem 0, você tem para a esquerda negativos e para a direita positivos. Então, o primeiro valor que você vai colocar está associado ao conjunto dos dados que são menores que menos 1. Por que eu não vou colocar igual? Porque eu sei que em menos 1 a derivada é 0. Depois eu coloco os valores que estão entre menos 1 e o próximo crítico, que é 0. E por fim, coloco aqui agora os próximos, que são os valores entre 0 e 2. E a última linha, os valores que são maiores que 2. É isso que eu vou fazer agora. O que vai aparecer dentro dessa tabela? Vão aparecer sinais que correspondem aos valores dessas funções dentro desses intervalos que nós criamos. Então, como é que é a análise aqui? Se eu pego algum valor x, qualquer que seja menor que menos 1 e coloco aqui, por exemplo, menos 2, que é menor que menos 1. Se eu multiplicar 12 por menos 2, vai dar menos 24. Então, o resultado vai ser negativo. Você vai jogar um número aqui? Não, você vai testar um número qualquer que seja negativo e o que você vai colocar é o sinal do resultado. Então, se o número for menor que menos 1, aqui ele vai ser negativo. Se for menor que menos 1, continua sendo negativo, por exemplo, menos 2. Se for menor que menos 1, continua sendo negativo. E aí você faz a análise do sinal. Menos com menos é mais com menos é menos. Se a derivada é negativa, qual é a função qual é a conclusão que a gente chega? Lá no primeiro teste, a função é decrescente. Vou colocar um Dzinho aqui para representar que é decrescente. É isso que nós vamos fazer, D. Função decrescente. Entre menos 1 e 0, mesma coisa. Se você testar um número menos 1 e 0 é negativo. Entre menos 1 e 0 é negativo. Entre menos 1 e 0, aí já vai dar o que aqui? Ó, positivo. Por exemplo, entre menos 1 e 0 é menos meio. Menos meio mais 1 dá positivo. E aí analisa o sinal. Menos com menos é mais. Com mais é mais. Portanto, a função aqui é crescente. E aí, na mesma linha, entre 0 e 2 a função aqui é positiva. Entre 0 e 2 aqui é negativo. Entre 0 e 2 aqui é o que? Positivo. Mais com menos é menos, com mais é menos. Então a função decresce. E por fim, quando x é maior que 2, aqui é positivo, 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 logo positivo. Portanto, a função aqui nesse intervalo é crescente. Então o que eu tenho aqui é uma orientação da condução do gráfico que nós vamos executar agora. Ou seja, entre valores menores que menos 1, essa função ela decresce. Entre menos 1 e 0 ela cresce. Entre 0 e 2 ela decresce. E maior que 2 ela cresce. Então com isso, agora a gente vai construir o quarto passo, que é montar uma tabela com um conjunto de valores referenciais para que a partir daí eu tenha a construção do gráfico. Ou seja, o quarto passo, vou desenvolver aqui, construir aqui, quarto passo, construir o gráfico. Seria propriamente o que o exercício pede. Construir o gráfico a partir do terceiro passo, claro, a partir do terceiro passo, e com pontos, e com alguns pontos, lançando alguns pontos, vou colocar assim, lançando alguns pontos como referência, lançando alguns, escrever aqui em cima alguns pontos como referência.
vamos lá, vamos fazer isso aqui. A ordem então é DC, DC. Vou até colocar aqui que eu vou ter que apagar essa lousa. DC, DC. Decrescente, crescente, decrescente, crescente. Então vamos lá. Nessa análise, no gráfico em si, a gente volta lá para a função. Vamos colocar aqui alguns valores, como eu comentei aqui nesse quarto passo, e aqui eu vou colocar a função original, aquela nossa f, que é o 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. Esses pontos são quaisquer pontos, você pode colocar qualquer ponto. Sugestão é que coloque valores baixos para que você não execute muitos cálculos na calculadora e que na coleção desses pontos tenha pelo menos aí os pontos críticos na jogada, né? E alguns pontos que são de fácil resolução, de fácil aplicação. Então, por exemplo, um ponto que é bem interessante e que é por sua vez crítico também é o zero. Se você colocar, por exemplo, o zero aqui, vai zerar todo mundo, vai retornar para você 5. Um outro ponto crítico que a gente tem é o menos 1. Se você coloca menos 1, joga os valores, 3 elevado a menos 1. A gente sabe que se o expoente for par é positivo, se for ímpar, conserva o sinal da base. Então aqui vai dar 3 positivo, vai conservar o sinal que é negativo, com menos mais. Então 3 mais 4, 7. 7 menos 12 menos 5, mais 5, 0. Correto? Aí você pode colocar, por exemplo, 1 aqui. 3 menos 4 menos 1, menos 1 menos 12 menos 13, com mais 5 menos 8. E aí a gente pode colocar o próximo aí, que é o 2. Né? 2 a quarta já muda um pouquinho, né? 2 a quarta dá 16, vezes 3, 48. 2 ao cubo, 8, vezes 4, 32. 48 menos 32 é 16. 2 ao quadrado, 4, vezes 12, 48. 16 menos 48 dá menos 32, com mais 5 dá menos 27. Então aqui já temos um conjunto de valores já meio alto. E aí, com isso, a gente tem condições agora de plotar essa curva aí, né, desenhar ela com os dados que nós temos. Também vou colocar aqui, só para efeito, para que eu não perca a minha anotação, os pontos que foram gerados, né, os pares ordenados aqui. Menos 1, 0, né, 1, menos 8 e 2, né, menos 27. Vamos colocar aqui. E agora nós vamos construir, esboçar o gráfico dessa função. Tá? Então daí o que eu faço? Monto meu eixo cartesiano. Vamos construir ele aqui. Vamos montar o eixo. Aqui eu tenho valores para x e para a função f. Vamos colocar aqui, né, o intervalo. Puxar um pouquinho mais para cá. Vamos fazer uma métrica aqui dos valores. Mesma métrica aqui. Claro, a gente vai fazer de modo proporcional porque temos valores muito baixos aqui, né? Empurrar um pouquinho mais aqui, fazer esse eixo um pouquinho mais para baixo. E aí nós vamos colocar alguns dados. Então, 1, 2, 3, né, 4, menos 1, 0. Aqui vamos fazer de modo proporcional, porque os valores são altos. Então, vou colocar 2, 4 e 6, 8. Aqui, menos 2, menos 4, menos 6. E aí, vamos colocar os pontos. Quando x é 0, ele retorna 5, 0, 5. Aqui, menos 1, ele está retornando exatamente na origem, né, em 0. Opa, perdão, estava colocando 0. Aqui, ó, menos 1, 0. Em 1, ele já retorna um valor muito baixo, né, menos 8. Em 1, retorna aqui, ó, menos 8. Em 2, mais baixo ainda, ou seja, um valor que está aqui para baixo do nosso quadro, nem para desenhar. Vamos fazer aqui em perspectiva. E a gente poderia até colocar um valor a mais, né, um adicional aí, um 3. Vamos fazer a conta aqui na calculadora, só para que a gente tenha uma projeção do valor em 3. Se eu jogar aqui, deixa eu fazer a conta aqui, 3 vezes 3 à quarta, certo? Menos 4 vezes 3 ao cubo, menos 12 vezes 3 ao quadrado, e mais 5. Né? Se eu colocar
3 ele já vai gerar para mim 32, então ele vai jogar lá em cima. 3 ele retorna lá em cima, né? 32. Então, nossa, vai ficar muito alto, mas vai ficar por aqui. Vamos colocar aqui nessa faixa. Essa que é a ideia que a gente vai explorar a partir desse exemplo aqui, né? Então, fazendo esboço agora do gráfico, como é que vai ficar? Ó, ele diz que é decrescente para valores menores que -1. Então a função vem, decresce. Entre -1 e 0 ela é crescente. Então passa aqui, vem até aqui em cima, que é o 5. Depois, entre -1, x menor que -1. Depois, entre -1 e 0 ela cresce. Depois, entre 0 e 2 ela decresce. Então o que vai acontecer? Quando você passar lá em 5, depois ela vai decrescer. E aí você tem o seguinte, que quando ela decresce, ela vai passar lá embaixo, ó, em -8, vai descer mais ainda, vai chegar aqui em 2, depois ela volta e cresce a função, claro, ela não vai passar exatamente em 3, vamos fazer aqui, né? -8, ela vem, passa e cresce indefinidamente. Ou seja, é decrescente, crescente, decrescente e crescente a partir de 2. Vou colocar aqui um 2 um pouquinho mais, né, próximo de onde realmente o ponto que eu gerei, né? Vamos colocar aqui, deixa eu apagar esse pedacinho. Colocar o 2 aqui um pouquinho mais para baixo para ser mais fiel à representação. Então tá aqui, ele vem e passa, e sim ele vem e retorna a função lá em cima, né, no 32. Correto? Então aqui, ó, você tem o esboço do gráfico que está representando para nós esse ponto. Aqui eu desenhei o 3, né? E em 3 ele vai bater lá em cima, lá em 32. Vamos fazer isso aqui um pouquinho melhor, né? Para ficar mais bonitinho. Então lá em cima. Em 2 ele está dando negativo, que é -27, e em 3 está dando positivo. Então ele vai passar lá, ó, lá em cima, em 32. Então está aí o esboço desse gráfico, para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo com essa curva. Correto? Então isso finaliza um exemplo que está associando aí a contribuição da curva em relação ao fato de que quando a derivada é negativa a função decresce, quando é positiva cresce, negativa decresce, positiva cresce. E aí, olha que coisa interessante, em 2 pontos, em 0, tá vendo? Você tem aqui, ó, a derivada nula, em -1 você tem a derivada nula e em 2 você tem a derivada nula, são os pontos críticos. E agora, por consequência desse fato, nós temos como dizer que quando há uma mudança do que a gente está observando aqui, ó, que é a concavidade da curva, ou seja, quando o sinal está mudando, aqui a derivada é positiva, aqui é negativa e positiva, nós temos, não é coincidência, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Pois a essa informação nós chamamos, na verdade, de teste da derivada primeira. Ou seja, quando você observa que a sua função muda de sinal, a derivada de positivo para negativo, a função apresenta um máximo. Se acontece o contrário, de negativo para positivo, ela apresenta um mínimo. É essa a informação que a gente tem acerca desse processo. É isso que nós vamos fazer agora, escrever como teste da derivada primeira. Então, esse teste que a gente identifica aí, teste da derivada, ou teste da primeira derivada, né? Teste da derivada primeira. Ele é bem evidenciado, né? Se você tem um número crítico, né? Se f' possuir, né? A premissa é essa, possuir um número crítico, que eu vou chamar de C qualquer, crítico C, né? Então a conclusão, claro, e o f' de C foi igual a 0, que é o que a gente fez ali, então você tem duas coisas, f' passando de positivo
para negativo, positivo para negativo, indica que nesse ponto você tem o quê? Tem o máximo. F possui máximo. E é o máximo que a gente vai chamar nesse momento de local, porque mais adiante a gente tem como determinar se esse máximo é o maior ou não, ou o máximo absoluto. Se o contrário acontecer, ou seja, F', né, implicando uma passagem de negativo para positivo, então isso vai indicar que F possui um mínimo local. É essa que é a análise que nós temos acerca desse primeiro gráfico que nós mostramos aí agora há pouco, correto? Com isso, a gente pode estender um pouquinho a nossa compreensão e falar de uma consequência desse estudo, que é analisar agora o que acontece quando você trabalha com a segunda derivada. E essa consequência, ou seja, que seria derivar a função mais uma vez, vai nos dar uma informação mais precisa sobre a inclinação, e aí eu comentei isso nesse primeiro exemplo, sobre a concavidade da curva. Como que essa concavidade se comporta? Quando que ela é para cima, quando que ela é para baixo? E mencionar uma nova informação, além dessa, né? Que é a natureza do que nós vamos chamar de pontos de inflexão, que são pontos onde a curva muda ou não de concavidade, né? Então, essa informação que envolve sobre a derivada segunda, nós vamos tratar da seguinte maneira: o que nos diz, né? O que nos diz a derivada segunda sobre f. Né? É isso que nós vamos executar. Essa que é a ideia que a gente explora a partir de agora. E para fazer isso, nós vamos partir do seguinte exemplo. Imagina que eu tenho uma curva, né? Vou chamar aqui de A, e eu vou desenhar praticamente a mesma curva que eu vou chamar de B. Por que praticamente a mesma curva? Porque nesse exemplo elas terão os mesmos pontos de partida e chegada, que eu vou chamar de A e B, porém eu vou desenhar a primeira curva dessa forma e a segunda curva dessa forma. Ou seja, as duas curvas têm os mesmos pontos de partida e chegada, porém, quando eu analiso a derivada nessa A é escrita assim e a derivada em B são escritas dessa maneira. Visualmente, o que você consegue perceber? Que se a curva está acima das derivadas, a concavidade dela está voltada para cima. Se a curva está abaixo das derivadas em preto, então a concavidade voltada para baixo. Essa primeira impressão que eu tenho é o que vai reforçar o que a gente vai chamar de teste de concavidade. E sobre essa informação nós temos três considerações. O primeiro é esse teste, que a gente chama de teste de concavidade. O segundo, que também é uma consequência desse fato, indica sobre a natureza das derivadas primeiras que eu tenho aqui. E o terceiro envolve um fato que também está associado a essa curva, que é a informação quanto que essa derivada vai ser igual a zero. Tá? Então o primeiro fato que a gente tem, e a gente pode mencionar, é o chamado teste de concavidade, né? Vamos apagar isso aqui. Chamar de teste de concavidade. Esse teste de concavidade indica o seguinte: olha, se uma curva, né, se uma curva C estiver acima de suas derivadas, isso vai implicar que a concavidade dela está para cima. Então, C com concavidade para cima. Caso contrário, né? Ou seja, caso contrário, ou seja, se a curva estiver abaixo das suas derivadas, caso contrário,
isso vai implicar em concavidade para baixo. É essa a primeira impressão que eu tenho sobre essas duas curvas. Tá? Esse é o primeiro teste, chamado de teste de concavidade. A segunda impressão, e aí a gente volta mais uma vez para a curva, indica sobre a natureza da derivada das funções dessas duas, a condução das derivadas dessa função. Então, o que está me indicando isso daqui? Né? E aí a gente volta a fazer o grafiquinho delas aqui para a análise ficar legal. Né? Então, a gente constrói aqui, fazendo agora de uma maneira um pouco menorzinho para escrever a conclusão aqui embaixo. Né? Uma curva de A até B, aqui uma dessa forma e a outra escrita de forma com a concavidade oposta, né? De A a B, dessa maneira. E aí eu vou escrever as derivadas aqui, certo? Em azul. Bom, o que eu observo aqui no A é o seguinte, olha, que a derivada primeira, ela é sempre o quê? Ó, crescente. E a derivada aqui no B, o que acontece? Ela vai inclinando, mas ela vai decrescendo. O que a gente tem da primeira definição que nós explicitamos até o momento? Que se a derivada for crescente, está indicando que a derivada segunda vai ser o quê? Positiva. Olha aqui a observação interessante. Quando a função apresenta uma derivada positiva, ela é crescente. Quando a função apresenta uma derivada negativa, ela é o quê? Decrescente. A conclusão que a gente tem aqui é o seguinte, olha, que as derivadas aqui são crescentes e aqui as derivadas são decrescentes. Se a derivada aqui em A e B é crescente, então está significando que a derivada segunda é o quê? Positiva. E isso que está me indicando esse teste. Se a derivada segunda é positiva, o que você está enxergando aqui nesse gráfico? Que a concavidade está voltada para onde? Para cima. Concavidade para cima. E o que está acontecendo nesse lado? A derivada segunda, ela é o quê? Decrescente. Logo, a derivada primeira é decrescente. Logo, a derivada segunda é o quê? Negativa. E se f duas linhas for negativa, o que você está enxergando nesse gráfico aí? Que a concavidade está para baixo. Concavidade para baixo. Então, essa segunda observação é interessante, que vai nos dizer o seguinte, olha, quando eu derivar uma função, pela primeira vez eu acho os números críticos, lá eu indico onde que a curva vai ser crescente ou decrescente, encontrando os pontos de máximo e mínimo, que são os pontos que vão representar o teste da primeira derivada, ou derivada primeira. Quando eu derivar a função, mais uma vez, essa mesma função, a derivada segunda vai me dizer que dentro do intervalo, se ela for positiva, a concavidade está para cima. Se a derivada segunda for negativa, está indicando que a concavidade está para baixo. Bom, a terceira consequência do uso desse desenho, desse conceito, vai me indicar justamente, mais uma vez, outra observação. Se observar no ponto A, de onde eu começo aqui a minha contagem das derivadas, a inclinação da reta é tangente. Por outro lado, no item B, a inclinação dela vai ser nula aqui no ápice. Se eu observo aqui que a derivada é nula, ela nesse ponto é igual a quanto? A zero. Então, vamos raciocinar. A derivada primeira é igual a zero, mas nesse intervalo a concavidade é para cima. Então, isso me indica o seguinte, olha, se o f' de C for igual a zero, com a derivada segunda sendo positiva, esse ponto de A não é o menor ponto que eu tenho nessa curva, então isso aqui está me indicando que nesse ponto você tem o que? Um valor mínimo. Olhando para o lado direito, a derivada primeira ela é decrescente, a derivada segunda é negativa, mas esse ponto de B é um ponto para mim de máximo. Então essa é a consequência que eu tenho. Se f' de C for igual a zero, e a derivada segunda é positiva, então você vai ter um ponto de mínimo.
Se o f' de c, que é o número crítico, for igual a zero, e a derivada segunda for negativa, então você tem um ponto de máximo. É essa que é a terceira observação dentro da interpretação da derivada segunda. Então, isso é um terceiro teste, né? Teste de máximo e mínimo. Que vai nos dizer o seguinte, olha, se f' de c for igual a zero, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque então, se f' de c for igual a zero e a derivada segunda for positiva nesse caso, então isso vai indicar que você tem o quê? Que f tem um mínimo. Mínimo. Se acontecer o contrário, e f duas linhas, a derivada segunda, for negativa, então isso que f vai nos dizer aqui no caso que tem um máximo. E aqui tem uma observação bem interessante que é a seguinte, que os pontos onde a derivada segunda mudar de sinal são pontos que nós vamos chamar de pontos de inflexão, ou seja, a mudança do sinal da derivada segunda, né? Mudança de sinal para f duas linhas, isso vai nos informar que na verdade nós temos o que a gente chama de pontos de inflexão. Isso nos garante agora o que a gente chama de pontos de inflexão. Então daqui o que vai agora nos ocorrer é que a análise do nosso gráfico a partir de uma função qualquer vai ficar muito mais completa. Então nós vamos montar um outro exemplo, agora um exemplo onde a gente vai até o teste da derivada primeira e depois vamos além, que é calcular a derivada segunda. O que vai ocasionar nessa situação para análise? Nós vamos executar a montagem de duas tabelas. A primeira nós fizemos no exemplo 1, indicando onde que a função é positiva e onde ela era negativa. Agora, a segunda tabela ela vai dizer sobre a inclinação da nossa curva. Lembra que no primeiro exemplo que nós fizemos, a curva ela tinha um perfil assim, ela crescia e ficava assim. Esse que é o gráfico mais próximo do que nós queríamos, né? Considerando aqui a escala que eu fiz com 32. Mas quando essa função descia a partir do infinito até menos 1, ela poderia ter descido assim, com a inclinação voltada para baixo. Eu fiz com ela vindo para cima. Por que eu fiz assim? Né? Eu achei que para o meu desenho ficava melhor dessa forma, mas isso não é uma decisão inteligente. Para que a informação fique mais completa, eu precisaria saber a inclinação, a concavidade dessa curva. Então a concavidade, quem vai me dar agora é o teste da derivada segunda. Né? Então da mesma forma aqui, a concavidade era para cima, ela poderia ser um pouco para baixo. Nessa curva em si, que é o do primeiro exemplo, dá para você perceber a ideia dessa mudança de concavidade. Se eu observar nesse ponto aqui, em específico, eu não sei qual, aquele gráfico era, a concavidade está para baixo e aqui está para cima. Então, teoricamente, esse ponto aqui seria o tal do ponto de inflexão que eu estou buscando. Quem nos vai dizer isso, de novo, é o teste da derivada segunda. É isso que nós vamos fazer com o próximo exemplo. Agora. Então, esboço o gráfico, né? Vamos fazer aqui da curva. Exemplo 2. Esboço o gráfico da função, né, y igual
x à quarta menos 4x ao cubo. É isso que nós vamos fazer. Então, a ideia é executar os mesmos passos lá que nós fizemos no primeiro exemplo. Então, vamos suprimir alguns aqui para ganhar um pouco de tempo. Então, passo 1 é derivar, é y'. Tranquilo? Derivei 4x3 menos 12x2. Passo 2. Né? Encontrar os pontos onde a derivada é zero, ou seja, os números críticos. Então, nesse caso aqui, 4x3 menos 12x2 igual a zero. Então, eu posso colocar o 4 em evidência, porque é comum, e o x2, que é o menor fator. Então, aqui eu venho com x e aqui 3 igual a zero. Com isso, eu achei dois números críticos aí, né? Então, um é o x igual a zero, que é o que faz essa equação ficar zero, e o outro é x igual a 3. Então, esses caras aqui são os meus números críticos. Vou guardá-los e vou usá-los mais adiante. Feito isso daí, o que eu tenho agora é condição de montar o terceiro passo, que é aquela construção de tabela que a gente tem com esses números críticos. É o primeiro das tabelas que nós faremos, né? Então, nessa primeira tabela, a gente gera o intervalo, né? Gera o intervalo, vamos abreviar aqui. E aí só tem duas funções envolvidas, né? Que é o 4x², que nós mostramos agora, e o x menos 3. Então, daqui eu tenho o sinal, né, do y', sinal do y', e a conclusão que a gente gera lá pela primeira definição que trabalhamos hoje, né? Então, vamos lá. O intervalo não é difícil de mensurar, valores de x menores do que zero, x entre 0 e 3 e x maior do que 3. Então, quando o x é negativo, e aí para essa função aqui é interessante e rápido fazer, como a base está sempre elevada a um expoente que é par, independente do valor que eu colocar, vai sempre resultar algo que? Positivo. Então, se eu observar direto pela coluna, independente do que eu colocar aqui, ó, dentro do intervalo é sempre positivo. Já finaliza essa parte da coluna. Agora, aqui menor do que zero vai ser de fato negativo, então sinal negativo, logo decrescente. Entre 0 e 3 aqui continua negativo, negativo, então a função é decrescente. E maior que 3 aqui é positivo, positivo, então a função é crescente. Então, da análise que a gente tem nessa primeira tabela, a única coisa que a gente consegue identificar é que ela tem um mínimo aqui em 3, ó, porque ela decresce e depois cresce. Então, pelo teste da derivada primeira, ó, vou até escrever aqui, ó, colocar aqui, teste da derivada primeira, ou da primeira derivada, também pode ser dito assim, né? Você tem um mínimo em x igual a 3. Mínimo em x igual a 3. Só que você não tem como dizer se isso é absoluto ou não. Você só sabe que ela já vem decrescendo a partir do menos infinito. Decresce até 3. A partir de 3 ela começa a crescer. Tá? Então, mínimo aqui. O que a gente faz agora? No primeiro exemplo, nós já passaríamos para a montagem de uma tabelinha com um conjunto de valores e esboçava o gráfico. Aqui não. Nós vamos derivar a função mais uma vez, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, nessa passagem, que seria o quarto passo agora, né? Vamos agora fazer aqui, y igual a x à quarta menos 4x3. Então, derivamos y', deu 4x3 menos 12x2. Agora nós vamos para, nesse caso aí, o passo 4, né? Que seria derivar a função duas vezes. Então, eu derivo mais uma vez. Se eu derivar mais uma vez, eu acho aqui, ó, a derivada segunda é igual a 12x2 menos 24x. Beleza. É isso que eu faço. O que eu vou fazer agora é algo que é extremamente importante, que é começar
a usar a derivada primeira dentro, derivada primeira não, os números críticos dentro da derivada segunda. Por que eu vou fazer isso? Lembrando lá da definição que nós escrevemos, quando eu derivo um número crítico ele é igual a zero, qual é a conclusão do teste que a gente identificou lá? Que se a derivada segunda for positiva, você vai ter um ponto de mínimo, e esse mínimo vai ser absoluto. Se a derivada for negativa, você vai ter a confirmação de um ponto de quê? De máximo, e esse máximo é absoluto. Se a derivada for zero, você não pode, derivada se não for zero, você não tem como dizer se aquilo ali é máximo ou mínimo. Então o que eu vou fazer agora, que seria o passo 5, né? Vamos colocar aqui, substituir números críticos, né, em y duas linhas. É isso que nós vamos fazer. Então nós temos dois pontos críticos aí, que é o 0 e o 3, que nós vamos substituir aqui nessa função, né? E aí eu venho e escrevo, ó, o y duas linhas aplicado em 0 e o y duas linhas aplicado em 3. É isso que nós vamos fazer. Então quando eu aplico em 0, vai retornar quanto? 0. Se eu aplico em 3, 3 ao quadrado 9, vezes 12, 108, 3 vezes 24, 72, 108 menos 72 dá 36. Bom, qual é a conclusão que eu tenho sobre isso? Como a derivada segunda deu 0, não tem como dizer se aí é máximo ou mínimo. Então, a conclusão é que não tem conclusão. Isso aqui é inconclusivo. Inconclusivo. Agora, a derivada em 3, derivada segunda no ponto crítico 3, deu positivo. Se é positivo, então eu sei, e aí nós tínhamos um indício, nós montamos aqui na primeira tabela, que 3 era um ponto de mínimo, lembra? Eu coloquei mínimo, mas não sabia dizer se esse mínimo era absoluto. Agora eu tenho certeza, em 3 ele deu positivo, logo o mínimo que eu tenho em 3, ó, 3 é mínimo absoluto. Mínimo absoluto. Então isso significa dizer que, vou colocar aqui absoluto, que quando eu construir o gráfico, ele vai ter um valor mínimo em 3, a partir dali não desce mais. Tá? E é isso que a gente consegue concluir. Agora, o sexto passo nesse processo de construção é analisar, né, passo 6, os pontos onde y duas linhas é igual a zero. Por quê? Porque esses pontos aqui vão nos indicar, ó, a concavidade da curva. Concavidade da curva. E o possível encontro dos pontos de inflexão, ou seja, os pontos de mudança de concavidade dessa curva. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou encontrar esses pontos e montar uma tabela para realmente também calcular esses elementos. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Y duas linhas igual a 12x2 menos 24x. Então eu vou encontrar os pontos onde isso aqui é igual a zero. Então isso indica o seguinte, eu vou colocar aqui 12 e o x em evidência, x aqui, menos 2. Então isso aqui é igual a zero. Então indica o seguinte, que x vai zerar, para fazer o que se zera, e para zerar aqui o x é igual a 2. Cuidado aqui, pessoal, é o seguinte, que 0 e 2 não são pontos críticos, são candidatos a pontos de inflexão, identificando a partir desses referenciais quando que a sua curva vai mudar de concavidade. Como é que a gente vai detectar isso? Montamos outra tabela. A gente vai ter um intervalo, né? Aqui as duas funções envolvidas, 12x e x menos 2. Analiso agora o sinal da minha curva, sinal de y duas linhas, e a conclusão que eu vou ter acerca desse sinal. É isso que a gente vai fazer a partir desse momento. E aí qual é a ideia que a gente vai explorar agora? É trabalhar com a mesma sistemática da primeira tabela.
valores menores do que 0, maiores do que 0 e menores do que 2, e x maior do que 2. Se x é menor do que 0 é negativo, menor que 0 é negativo, sinal duas linhas é positivo, menos com menos mais. Se a derivada segunda é positiva, está indicando que a minha concavidade é voltada para onde? Ó, para cima. C, concavidade para cima. Entre 0 e 2, positivo. Entre 0 e 2, negativo. Negativo, concavidade para baixo. E quando é maior que 2, positivo, 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 concavidade para cima. Então, dessa tabela, a conclusão que eu tenho é que você tem um ponto de inflexão onde em 0 e um outro em 2. Por quê? Porque ocorrem mudanças de concavidade aqui. Então, com essa tabela apoiada com a primeira, eu tenho condições plenas de desenhar, de esboçar um gráfico com todas as condições que me foram dadas. Que é a última coisa a ser feita, que é o que a gente vai fazer agora. Essa é a ideia que a gente vai agora representar. Então vamos lá, vamos desenhar esse gráfico aí. Então, mais uma vez, a gente coloca aqui alguns pontos referenciais para montar aqui a nossa curva. Então, x, né? X à quarta menos 4x ao cubo. Vamos colocar aí o 0 e o 3, que são os pontos críticos. Colocar o 2 lá, que é um dos pontos de inflexão. E vamos colocar mais uns algarismos aí, menos 1, né? Vamos colocar aqui 4. Acho que é suficiente para todos nós. Então, em 0 é 0, 3 à quarta é 81, 3 ao cubo 27, vezes 4, 108. 81 é menos 108, então vai dar menos 27. Né? 2 à quarta é 16, 2 ao cubo 8, 4 vezes 8, 32, menos 16. Menos 1 dá 1 positivo, aqui vai dar menos 1 menos com mais, então aqui vai me retornar 5, correto? Em 4, aqui já muda, 4 à quarta dá 256, 4 ao cubo dá 64, vezes 4, 256 para 4, 0. Beleza. Vamos lá. Então daqui a gente constrói o eixo, vamos ter que fazer de forma bem proporcional, vamos fazer aqui mais à esquerda, né? Fazer um pouquinho mais à esquerda aqui. Então, desenhar ele aqui, vai ter que ser bem proporcional mesmo por causa dos pontos envolvidos. Então, 1, 2, 3, eu fui até 4 aqui e aqui coloquei menos 1. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, aí de modo proporcional, como tem valores muito baixos, então vamos colocar aqui positivo, beleza, né? Dá para fazer. Então, o problema é lá embaixo. Então vamos contar uma escala aí, fazer aqui uma escalinha de 10 em 10, 10 negativos. Então vamos lá, menos 10, 10 em 10, menos 10, menos 20 e menos 30. Então 0, 10, 20 e assim por diante, beleza. Então vamos lá. O que a gente sabe? Que quando x é menor do que 0, a função era decrescente, até 0 e 3 ela decrescia, ou seja, quando era negativo, pela primeira tabela que nós fizemos, menor que 0 ela decrescente, entre 0 e 3 ela decrescia, ela voltava a crescer a partir de 3. A gente sabe que daqui até 3 ela decresce, e de 3 em diante ela começa a crescer. E pela segunda tabela, a gente sabe o seguinte, que a função ela muda de concavidade, correto? Para valores entre 0 e 2, aliás, entre 0 e 2, ou seja, em 0 ela muda de concavidade, em 2 ela de novo muda de concavidade, claro, ela continua descendo porque o 3 é o nosso mínimo absoluto, nós aprovamos, e aí ela volta a crescer. Então vamos lá. Na primeira análise que a gente faz, quando x menor que 0, a concavidade é voltada para onde? Para cima. Então a curva, quando nós desenharmos, ela vai vir aqui, desce até 0, concavidade para cima.
De 0 até 2, vamos colocar aqui o menos 16, né? Ela continua descendo, só que ela já muda de concavidade. Concavidade fica para baixo. Aí de 2 até 3, o que vai acontecer? 3 ela vai retornar lá embaixo, menos 27, ó, aqui. Ela vai mudar de concavidade, ó, desenhar aqui a concavidade. Vendo? E a partir de 3 ela cresce, só que ela muda de concavidade já em 2. Então, ó, ela vem, sobe e passa por 4. E aí está desenhado o gráfico. Olha que interessante, ficou bem montado, melhor do que o primeiro, distribuir melhor a escala. Concavidade para cima, ó, decrescente até 3, tá vendo? Ela decresce. Concavidade para cima, concavidade para baixo, ponto de inflexão, olha aqui, ó, mudança, ponto de inflexão, vou colocar como PI. Em 2, ó, ponto de inflexão, concavidade para baixo, concavidade para cima, e aí está a montagem do gráfico. E com isso a gente finaliza aí a análise. Primeira análise sobre o teste das derivadas primeira e teste da derivada segunda, que é a identificação aí dos pontos onde há mudança de flexão. Numa próxima análise, nós começaremos a fazer o uso dessa ideia para resolver problemas aplicados. Nós veremos um outro vídeo aí que envolve problemas de otimização. Com isso, a gente finaliza essa primeira observação. Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal, quem não se inscreveu, dá aquele joinha, ative o sininho para as notificações. Valeu, muito obrigado, galera. Até mais.